Em prosseguimento, então, nós faremos a leitura do versículo de número 12. Foi na semana passada, ele diz: Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus já nos qualifica na condição de profetas, homens e mulheres que através da sua vida, do seu dia a dia, da sua ação na sociedade, na comunidade, na família, na expressão de fé, vão viver como aqueles do passado. E eles foram perseguidos por isso. O povo cristão teve muita perseguição na sociedade humana em geral. Não é à toa que Paulo e alguns outros vão dizer até Jesus: olha, o mundo jaz no maligno, a coisa não é boa, não é fácil para aqueles que seguem a ética e a moral da fé cristã. E ele agora vai começar a anunciar isso no meio do seu povo, o povo judeu, com a sua religiosidade judaica. E como é que agora os seus ouvintes vão reagir? Como que aqueles rabinos, aqueles sacerdotes, aqueles levitas, aqueles doutores, como que o povo populacho em geral, não só de Jerusalém, da Judéia, mas de todo mundo, como é que vai lidar com essa realidade do Messias vindo, anunciando um evangelho, uma palavra poderosa, maravilhosa, que parece bater de frente com a tradição, com a interpretação da lei, parece não está fazendo mesmo, com a tradição e o costume que eles tinham. Até mesmo porque na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: olha, mudou o sacerdócio. Era da casa de Arão, dos levitas. Agora é da ordem de Melquisedeque. E é onde há mudança de sacerdócio, a mudança de regras e de lei. Como lidar com isso? Jesus vai apresentar que algumas mudanças drásticas têm que acontecer na vida e no cotidiano do crente. Mas ele também vai deixar claro que tem coisa que é inegociável. A lei de Deus ela é inegociável, ela é universal, ela é eterna. Os 10 mandamentos são de base para todo o povo cristão, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Mas como lidar com aqueles critérios e aqueles costumes, aquelas tradições, aquele zelo que os judeus desenvolveram, principalmente depois do cativeiro babilônico? 600 anos antes de Jesus, quase 600 anos antes de Jesus, o povo de Israel foi levado, o povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico. E lá tiveram experiência com outras religiosidades, com outras religiões, principalmente do Medo Persa, depois de 539 para cá. Eles tiveram experiência com os persas muito grande, depois com os gregos e com os romanos. E isso tudo fez com que esses rabinos, esses doutores da lei, fizessem outros livros que eram usados pelos judeus. O Talmud mesmo é um desfecho, ele vai aparecer no 3º século depois de Jesus, compilado, prontinho. Mas ele é desses 500 e tantos anos de experiência até Jesus e mais uns 200 e tantos depois de Jesus. Você vê que os judeus vão desenvolver as leis, eles vão ter 613 mandamentos, 365 para os dias do ano e 248 para os ossos do corpo humano. O corpo não tem 248 ossos, mas para eles até o do nariz, com a cartilagem dura, mais rígida, para eles era osso. Em outro momento a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Então Jesus agora vai dizer, olha, essa perseguição toda, essa situação toda, eles já fizeram no passado com os profetas. Por quê? Porque eu agora vou mostrar para vocês um novo modo de vida, um novo modo de fé, de expressão de fé, e vocês vão ter que andar nele. E a partir deste momento, muita coisa não vai ficar tão fácil para vocês. Em Israel, entre os judeus e quanto mais no mundo afora, onde vocês vão estar pregando, anunciando e participando. Então, ele agora vai tratar deste assunto, deixando bem claro qual é o seu posicionamento e qual é o significado, qual a importância do cristão para o mundo. Versículo de número 13, Mateus, capítulo 5. Disse Jesus: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, ninguém vive sem sal. O sal, ele tem inúmeras e imensas funções durante a história todinha da humanidade. Né?
na alimentação, ele estimula o sabor. Você bota o sal no alimento, ele estimula você extrair o máximo do sabor. Um aproveitamento máximo de todo o sabor que cada fruto, cada um daqueles que vai ser usado, pode tirar e trazer para nós. Tanto é que o alimento fica gostoso, né? É responsável para a participação do nosso corpo. A eletrólise e hidrólise do corpo humano depende também daquela quantidade de sal que a gente está ingerindo. Também a preservação dos alimentos, né, principalmente as carnes. Eles salgavam a carne de sol, carne seca, no sal, na salmoura, para preservar. Não tinha lá, naquela época, energia elétrica, não tinha as geladeiras. E durante até algumas décadas atrás, as pessoas, em lugares onde não tem energia elétrica, nos rincões, é na base do sal. Então ele também tem um significado não só de dar sabor e de trazer o melhor do alimento para nós, mas de preservação, para preservar aquilo que é importante e é necessário. E também para adubação. Essa adubação que a gente chama de química são sais que são retirados, potássio, nitrogênio, são retirados da natureza, são colocados em grãos e você compra, vai lá e vai adubar para ajudar ali a produção. Então, e tudo isso é para o bem nosso e o bem da humanidade. Mas Jesus está trazendo aqui também um lado assim negativo de quando este sal não é um bom sal. Quando esse sal está degenerado. Quando ele está degenerado, ele diz que não presta para nada, e ele vai ser lançado fora, vai ser pisado pelos homens, como uma areia num caminho, um saibro, um pó de pedra jogado num caminho ali só para facilitar. Não é nem para adubo, nem para nada mais disso. E isso é muito triste a gente ver isso aí, né? Então, vamos dar uma passada nessa primeira parte da nossa escola sobre a função do sal. No Levíticos, capítulo número 2, no versículo 13, nós vamos ver que alguns sacrifícios tinham que ser salgados com sal. Então, a gente vai ver aqui rapidinho, ele diz assim, olha, e toda oferta dos manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Tá certo? Em toda a tua oferta oferecerás sal. Isso aqui, desde a saída do Egito, a estruturação do tabernáculo, do trabalho cerimonial, já começa com o uso do sal. E ele vai começar a apontar, olha, é um sacrifício do sal ao Senhor. É uma coisa assim interessante, o sal do concerto de Deus. No Números capítulo 18, Números 18, no versículo de número 19, ele também vai tratar, vai dizer assim, todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, para estatuto perpétuo, concerto perpétuo do sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Quando Jesus está falando, vós sois o sal da terra, ele não está tirando isso do nada, assim, vou pregar, eu vou usar isso aqui para fazer uma comparação. Não. Ele está indo lá no santuário, no tabernáculo, no santuário, o sacrifício de santidade, de santificação, um concerto de sal para com Deus. Nós vamos dar essa importância aqui para a gente entender que se somos o sal da terra, Jesus está nos chamando, vocês têm uma responsabilidade de santidade e um concerto de sal para com Deus. Então, é perante o Senhor um concerto perpétuo. E em 2 Crônicas, capítulo 13, que é um ponto que a gente quer chegar aqui e abordar. 2 Crônicas, capítulo 13, o versículo agora é o 5, pega aí na sua Bíblia, leia aí, 13, 5, ele diz assim, porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele
e a seus filhos por um concerto de sal? E aí Jesus vai ser aclamado e chamado por tantos outros. Jesus, filho de Davi! Jesus é esse concerto de sal também, que preserva, que dá sabor. Não foi à toa que diz que Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus em casa e disse, e o recebeu gostoso. Lógico que eu estou fazendo uma comparação aqui um com o outro, né? Fazendo um jogo de palavras. Jesus é esse concerto de sal. Jesus, se Davi, ele é colocado, ele e seus filhos, por um concerto de sal, Jesus é o ápice dessa promessa. Não foi Davi que falou, Senhor, quem sou eu para que da minha descendência tu tires aquele que é a salvação, que é a redenção para o teu povo, para o estatuto perpétuo, o Messias, o filho de Davi. Jesus é o ponto máximo deste concerto de purificação, de santidade, o concerto de sal. Então, um trabalho dentro do tabernáculo, que vai passar pelo santuário, apontando para Davi, que então vai nos levar até Jesus. Aí a gente vai ver então a real importância. Por que Jesus tem dizendo? Ele vai dizer, olha, vós sois o sal da terra. Aí Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que seguir o mestre, o que o mestre ensinou, como ele falou, como ele abordou. Ele sabe a melhor maneira de eu viver, de você viver, de nós vivemos e convivemos no mundo e da nossa existência. Usufruímos o máximo a nossa vida e o reino de Deus já agora, neste momento, nos preparando para o grande e glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. E aí, no capítulo 43 do profeta Ezequiel, o capítulo 43, é coladinho no Daniel, tá certo? Então pegue na tua Bíblia, capítulo 43, versículo de número 24. E aí nós vamos encontrar aqui. Quando você vê ali a partir do verso 10, é a restauração do templo e o altar dos holocaustos. Ezequiel está tendo uma visão. Ele está em Babilônia e ele está vendo profeticamente, o Espírito do Senhor pega pelo cabelo e leva para ele ter uma visão de Deus, a destruição de Jerusalém, tudo que está acontecendo lá. Agora Deus está apontando para ele a reconstrução, o altar e o templo. Vai voltar aquele trabalho, a administração que tinha sido acabado, terminado, pela destruição de Jerusalém. Nebuzaradão, generalíssimo de Nabucodonosor, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu tudo, e o povo foi levado do cativeiro para a Babilônia e espalhado para o mundo quem fugiu. O nome disso é diáspora. Só para o mundo todo, quem vai para o mundo todo. Então ele diz assim, reconstruindo, refazendo o holocausto, o altar do holocausto e do templo, ele diz assim, e os oferecerás perante a face do Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. O templo vai ser oferecido a Deus, consagrado a Deus. O holocausto para Deus. E hoje, eu e você somos templo. O nosso coração. E assim como havia aquele holocausto de sal, nós temos obrigação de sermos sal para o mundo, para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus. E a gente não pode degenerar, a gente não pode perder a força que traz sabor, a força que preserva. A gente não pode fazer isso. Não podemos nos permitir, senão a gente vai ser degenerado. E vai ser pisado pelos pés dos homens. No juízo, diz Jesus que o pó vai ser pisado. Então, nós temos uma responsabilidade, tá certo? Essa consagração, sacrifício, é uma realização semelhante a de Jesus, né? Que Jesus é o descendente de Davi e também nós também somos descendentes de Davi. Em Jesus, somos também descendentes de Abraão, pela fé. Devemos tomar posse dessa palavra, dessa condição. Na próxima parte, nós também vamos voltar a falar um pouco mais de sal,
porque Jesus ainda vai continuar o assunto, para a gente entender e compreender bem aonde ele está querendo chegar, quando ele diz: vós sois o sal da terra.